Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pela oportunidade que Ele nos dá de podermos falar da sua parte. Acontece sempre um milagre quando se prega a palavra de Deus. Amém? Acontece sempre um milagre quando se prega a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma palavra perfeita, pertence a um Deus perfeito, mas quando ela é pregada por um ser imperfeito. Então, um ser imperfeito pregar a palavra de um ser perfeito e uma palavra perfeita, alguma coisa acontece naquele momento. Aleluia! E não é outra coisa a não ser um milagre. A pregação da palavra de Deus é um milagre. E nós estamos diante de um milagre nesse momento. Aleluia! E eu tenho a certeza que esse milagre vai trazer outros milagres na tua própria vida na noite de hoje. Enquanto cantávamos aquele hino, Deus me levou a refletir seriamente com relação ao amor dele sobre as nossas vidas. Amém? Não há melhor coisa do que poder experimentar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Quer dizer que você não deu nada, você não fez nada de especial para Ele te amar. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E tem uma forma muito especial que eu olho esse texto paralelamente a um outro texto. A Bíblia está dizendo que quando Jesus morreu, Ele tinha prometido que ia ressuscitar no terceiro dia. Só que a Bíblia fala que no terceiro dia, muito cedo, de madrugada, a Bíblia diz que ainda estava escuro, A Bíblia fala que Maria, as mulheres foram até ao túmulo, para ir embalsamar ou cuidar do corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando elas iam pelo caminho, pensavam, diziam assim: quem nos retirará a pedra? Mas a Bíblia fala que quando chegaram lá, encontraram que a pedra já tinha sido revolvida. Aleluia! Diga comigo, a pedra já tinha sido revolvida. A primeira coisa que eu quero deixar aqui como um bônus para abençoar a tua vida é a seguinte: muitas das vezes nós estamos tão preocupados com algumas coisas que na verdade Deus, na sua essência, já resolveu a nosso favor. E a única coisa que Ele espera da nossa parte é que nós possamos deleitar o nosso coração diante da presença dEle. Por isso a Bíblia está a dizer: deleita-te no Senhor, entrega os teus caminhos nele, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! As mulheres estavam a pensar: quem vai nos retirar a pedra? Mas a verdade, a pedra já tinha sido revolvida. Mas o interessante é que a Bíblia diz que ainda era escuro, ainda havia trevas, mas a pedra já tinha sido revolvida. Ainda estava escuro, mas a pedra já tinha sido revolvida. Aqui eu estou a querer dizer exatamente o que eu disse. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ainda estava escuro, mas a pedra já estava revolvida. Havia trevas, mas a pedra já tinha sido revolvida. Ou seja, estávamos ainda na perdição, mas a graça de Deus já tinha se manifestado a nosso favor. Mas o amor de Deus já tinha se manifestado ao nosso favor. Aleluia! Que graça maravilhosa! Que amor tremendo! Não há nada mais especial nas nossas vidas do que poder viver debaixo do amor de Deus. Aleluia! E através desse amor Ele manifesta por intermédio da sua palavra. Poder ouvir Deus falar é uma das formas da manifestação do amor dele ao nosso favor. Aleluia! E o que me alegra é que a palavra de Deus ela é tão profunda, que Deus deseja que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. A Bíblia está a dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele. E nada que foi feito seria feito sem Ele. Aleluia! Eu costumo dizer, João tinha duas coisas especiais na vida dele. Ou seja, tinha dois tipos de verbo na vida dele. João tinha o verbo revelado e João tinha o verbo manifestado. Eu estou a falar isso porque muitas das vezes quando temos um momento, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nos nossos dias, as pessoas estão à espera geralmente de revelações muito profundas, daquelas palavras reveladas e tal, e o pessoal fica emocionado e gosta disso. Eu sou homem de revelação, eu gosto de pregar revelação, mas mais do que pregar revelação, você precisa viver a palavra de Deus. E João me alegra nesse sentido, porque ele tem os dois tipos de verbo. Ele tem o verbo revelado e tem o verbo manifestado. Verbo revelado por quê? A Bíblia está a dizer que no princípio era o verbo. Os irmãos sabem que o princípio de João capítulo
capítulo 1, versículo 1, é mais antigo do que o princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Sabiam disso? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Agora, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava. Entre esses dois princípios, qual é o princípio mais antigo? É o princípio de João capítulo 1, versículo 1. Eu costumo dizer João capítulo 1, versículo 1 é Gênesis 0. Então, quando estamos a falar do princípio de Gênesis, estamos a falar do princípio do universo. Mas o princípio de João, versículo 1, capítulo 1, é Deus lá na eternidade. Por isso, quer dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Agora, se esse princípio é o princípio da eternidade, é lá na eternidade, mas João está dizendo que no princípio era o verbo. João é que está a vir nos dizer isso, que no princípio era o verbo. E eu questiono, quem disse isso para João? Se nem em Gênesis capítulo 1, versículo 1 João estava, imagina em João capítulo 1, versículo 1, que é mais antigo. João também não estava lá. Mas quem lhe diz isso? Simplesmente por intermédio da revelação. Então, João tinha o verbo revelado. Mas o que me alegra, nos versículos a seguir, a Bíblia diz que ele diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Por outras palavras, João está querendo dizer: eu comi com ele, eu andei com ele, os paralíticos que ele fez andar eu vi, aleluia, os cegos que ele deu vistas eu vi, o prato onde ele meteu a mão para comer eu também meti, eu deitei a minha cabeça no ombro dele, eu andei com ele. João está me dizer que ele não tem apenas um verbo revelado, mas ele também viveu o verbo manifestado. Ou seja, mais do que revelações, você precisa viver as revelações na tua própria vida. Mais do que palavras reveladas, você precisa viver debaixo da manifestação da revelação de Deus na tua própria vida. Porque a Bíblia está dizendo que não sejais apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. E a minha oração nessa noite é que durante esses dias que vamos estar aqui a aprender acerca da palavra, e certamente vai ouvir muita coisa nova para a tua mente, mas eu quero dizer que não pare na tua mente, que alcance o teu coração, alcance o teu espírito, e que você possa viver isso, se materializar na tua própria vida. Aleluia, aleluia. Me dá só um tempo, eu estou a preparar o teu espírito pelas coisas que eu vou semear no teu espírito, amém? Olha só, a Bíblia está dizendo, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, né? Fazei discípulos, e a Bíblia diz assim, ele diz assim: ensinando-as a guardar tudo quanto tenho vos mandado. Aleluia! Ensinando-as a guardar tudo quanto tenho vos mandado. Aleluia! Existem dois níveis aqui que eu queria partilhar contigo. Uma coisa é você ensinar algo a alguém. Outra coisa é você ensinar a pessoa a guardar. Você lhe ensina. Aleluia. Jesus disse para os discípulos: ide, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. O que nós temos visto nos últimos dias é muita gente ensinando e é pouca gente ensinando a guardar. Eu quero partilhar contigo coisas que não vão ser apenas uma mera informação, mas vão ser uma semente no teu espírito. Aleluia. E que você possa reproduzir isso para abençoar a tua igreja, a tua família e em qualquer lugar aonde você for. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso tema? Nós nos levantaremos e edificaremos. Nós nos levantaremos e edificaremos. Esse trecho está no capítulo 12, no versículo 18. Mas eu comecei um pouquinho aqui para trás, né? Capítulo 1, para depois, vamos ir, temos amanhã, temos depois e temos domingo, vamos chegar lá. Mas antes chegamos ali no capítulo 2, no versículo 18. Eu peguei aqui algumas coisas antes. Porque na verdade, quando estamos a falar de se levantar, né? Para edificar, nós nos levantaremos e edificaremos. Claramente, a irmã que estava aqui à frente já disse, está no plural, né? Está a falar de alguma forma de união. Eu vou tocar isso ali amanhã. Mas esse movimento das pessoas se levantarem, teve alguém que foi a iniciativa. Aleluia. E esse alguém é outra pessoa a não ser Neemias. Por isso eu quero começar no capítulo 1. A Bíblia está a dizer: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei
Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Vou começar aqui. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias é a pessoa que se levanta em primeiro lugar e depois motiva os outros para se levantarem de forma a começarem a edificar, reedificar os muros de Jerusalém. Eu sei que quase todos nós estamos aqui dentro do contexto, né? Qual é o contexto aqui? E a Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam todos caídos, as portas queimadas. E esse é o contexto, esse é o cenário. Mas nesse cenário, a Bíblia está a dizer que Neemias não estava nesse cenário. Neemias estava numa outra cidade. A Bíblia diz que ele estava em Suzã. E lá, a Bíblia fala que ele era o copeiro do rei. Mas a Bíblia fala que depois de alguns dias, ele recebeu a visita de um dos irmãos, Anani, e alguns judeus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, Neemias perguntou acerca dos irmãos que estavam em Jerusalém. Aleluia! Perguntou acerca deles e perguntou acerca da cidade. Aqui vai a minha primeira lição. Em momento nenhum você vai poder se levantar para edificar se no teu coração não houver preocupação a favor das outras pessoas. Aleluia! O item número 1 para você se levantar e para começar a edificar é criar no teu coração, é criar na tua consciência, é criar no teu espírito o desejo forte de preocupação com relação às outras pessoas. Aleluia! Neemias estava em Suzã, mas a sua preocupação estava pelos irmãos que estavam em Jerusalém. Não queira edificar, não queira pensar em se levantar se você não tem preocupação com relação aos outros. Ou seja, você em momento nenhum vai poder edificar aquilo na qual você não se interessa. Aleluia! Vou repetir. Em momento nenhum você vai poder edificar em momento nenhum você vai poder edificar aquilo na qual você não se interessa. Se você não tem nenhum interesse por alguma coisa, você não vai trabalhar, você não vai se dedicar, você não vai se envolver em nada para ver aquilo edificado, para ver aquilo construído, para ver aquilo evoluído. Essa é a primeira coisa que Neemias tem. Antes dele ir para lá e ajudar mover o pessoal para reedificar os muros, reedificar a cidade, ele primeiro tinha essa preocupação pelos irmãos que estavam lá, preocupação pela própria cidade em si. Não pensa em querer reedificar, não pensa em querer edificar se você não começar a princípio a pensar pelos outros. Aleluia! Começa a princípio a pensar pelos outros. Neemias perguntou pelos outros que estavam em Jerusalém. E o que me alegra é a sequência das coisas que Neemias pergunta. Neemias pergunta acerca dos judeus, pergunta acerca dos que tinham saído do cativeiro e depois ele pergunta acerca da cidade. Primeiro pergunta acerca das pessoas, depois pergunta acerca da cidade. Primeiro as pessoas, depois a cidade. Aqui eu vou dizer, primeiro as pessoas, depois a obra. Primeiro as pessoas, depois a obra. Muitas das vezes nós queremos edificar a obra de Deus, queremos construir, queremos ver a obra de Deus avançar, mas mais do que estar preocupado com ver a obra de Deus avançar, nós precisamos estar preocupados com as pessoas, porque são as pessoas que vão fazer com que a obra avance. Neemias não perguntou primeiro pela cidade, perguntou primeiro pelas pessoas. Líder, não se preocupe em primeiro lugar pela obra, se preocupe em primeiro lugar pelas pessoas, pelos teus liderados. Como é que eles estão? Estão firmes? Têm dificuldades? Precisam da tua ajuda? Precisam da tua oração? Precisam de alguma instrução? Precisam de alguma direção? Depois de você pensar com relação à vida espiritual, ao estado espiritual dos teus liderados, só depois é que você vai pensar pela obra em geral. Aleluia! Neemias não perguntou pela cidade sem primeiro perguntar pelas pessoas. Aleluia! E a Bíblia diz que ele vivia em Suzã, a fortaleza. Vivia em Suzã, a fortaleza. Mas veja aqui o que acontece. Neemias está na fortaleza, os irmãos estão em miséria, mas mesmo assim Neemias não deixou de perguntar acerca dos irmãos. Sabe o que eu quero te dizer? O fato de você estar na fortaleza não deve te impedir de querer se preocupar
preocupar com os irmãos que estão na miséria. Aleluia. A Bíblia declara que os fortes sustentam os fracos. Há muita gente, quando está na fortaleza, se esquece daqueles que estão na miséria. Eu vim para te dizer, você nunca vai ser um canal de edificação. Aleluia. Deus não vai te levantar para edificar vida de pessoas se em primeiro lugar você não se colocar naquela posição que se preocupa com os outros, indeterminadamente da posição que você se encontra agora, ser mais alta ou não com relação aos outros. Neemias estava em Suzã, na fortaleza, na corte, na casa do rei, mas mesmo assim, aleluia, se preocupou com aqueles que estavam na miséria, com aqueles que tinham saído do cativeiro. Aleluia. Não pensa porque tu estás estável espiritualmente, isso deva te impedir de se aproximar para aquele que está fraco. É o maior momento que você deve fazer isso. O momento em que você está forte é mesmo o momento que você tem que se achegar para aqueles que estão fracos. O fato de você estar na fortaleza não te impede de se preocupar com aqueles que estão na miséria. Aleluia. Diga comigo, separação não é divisão. Aleluia. Separação não é divisão. Neemias estava de alguma forma separado dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, mas não estava dividido com eles. O que eu quero dizer? Muitas das vezes na nossa vida precisamos nos separar, mas a divisão não pode acontecer. Existem momentos da vida que vai ser necessário alguma separação, mas não podemos deixar que a separação traga a divisão. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia está dizendo, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus lhe disse, te abençoarei, aleluia, e multiplicarei a tua semente, e por teu intermédio serão benditas todas as nações da terra, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Abraão sai com Ló, ou seja, Deus lhe mandou sair da parentela, mas Abraão levou parentela. Mas se você olhar para a vida de Abraão, você vai perceber que enquanto Abraão está com Ló, Deus não cumpre a promessa dele na vida de Abraão. Era necessário que Abraão primeiro se desfazesse de Ló, para que depois Deus viesse trazer Isaac na vida dele. O que eu estou querendo te dizer? Primeiro, foi necessário que Abraão se separasse de Ló. Mas Abraão só se separou de Ló. Abraão não se dividiu com Ló. Sabe por quê? Porque quando Ló, na primeira esquina, teve um maior problema, a primeira pessoa que se levantou para orar a favor dele foi Abraão. Abraão estava a dizer, por outras palavras, eu estou separado de Ló, mas eu não estou dividido com ele. Eu estou separado de Ló, mas eu não sou inimigo dele. Aleluia. A separação não é divisão. O fato de Neemias estar em Suzã não significa que ele está dividido dos seus irmãos que estão em Jerusalém. Entenda isso na tua vida. Quando você perceber que a separação não é divisão, muitas das vezes Deus vai te usar para abençoar aqueles que estão fracos em algum momento. Aleluia. Entenda isso na tua própria vida. E Abraão faz isso. Abraão ora a favor de Ló, porque a separação não é divisão. Aleluia. Vamos lá, o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga comigo, assentei, lamentei e chorei. Sabe o que eu quero dizer? O chorar e lamentar é resultado de sentar. Nós nos levantaremos e ele... O chorar e lamentar é resultado de... Ele disse, sentei. Só depois dele sentar, ele começou a fazer o quê? A chorar e começou a lamentar. Quando você deixar de se levantar e se colocar na posição de sentar, automaticamente você vai atrair choros na tua vida e vai atrair lamentações na tua vida. Ele diz, sentei, chorei e lamentei. Mas o interessante, a Bíblia diz, por alguns dias, aleluia, sentei, lamentei e chorei por alguns dias. Sabe o que Neemias está querendo nos ensinar aqui? Que o choro e lamentações da nossa vida não pode ser alguma coisa constante, não pode ser alguma coisa de todos os dias. A Bíblia está dizendo, ele disse, sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Por quê? Porque o problema, o mau tempo, as adversidades na vida do cristão é algo que precisa ser momentâneo e
e não constante. Por isso a Bíblia está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode, uma possibilidade. A alegria vem, uma certeza. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que na vida do crente ele pode ter adversidade, pode ter luta, pode ter problema, mas é uma certeza a solução e a resposta da parte de Deus quando ele estiver diante dessa situação. Por isso a Bíblia está dizendo: a minha diz, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aleluia! Amém. O choro e lamentação é resultado de sentar. Você está vivendo momentos de choros na tua vida, você está vivendo momentos de lamentações na tua vida. Sabe por quê? Porque você está sentado muito. Por favor, se levanta e começa a edificar. Nós nos levantaremos e edificaremos. Aleluia! A Bíblia está dizendo o seguinte: maldito é o servo que leva a obra de Deus relaxadamente. Posição de sentar é posição de relaxe. Por favor, não senta, se levante. Estamos em guerra, querido. Estamos em guerra e você precisa estar de pé. A Bíblia diz: sedes firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes e... Mas você em momento nenhum vai estar firme se você não estiver de pé. Aleluia! Se levante. Você vai se levantar para estar firme. E quando você estiver firme, você vai começar a ser constante. E quando você começar a ser constante, você vai começar a ser abundante. E quando você começa a ser abundante, sabe o que acontece? Você começa a se tornar transbordante. Por favor, se levante. Por favor, se firme. Por favor, seja constante. Por favor, seja abundante. E finalmente, seja transbordante. Sabe por que é necessário você ser transbordante? Quando você é abundante, ou seja, quando você está firme, é só para ti. Quando você é constante, é só para ti. Quando você é abundante, é só para ti. Mas quando você se torna transbordante, começas a afetar a vida de outras pessoas. Aleluia! A vida de outras pessoas. E é isso que aconteceu com Neemias de alguma forma. Ele estava em Suzã. Aquela notícia tocou o íntimo dele. De certeza o Espírito Santo começou a trabalhar no interior dele. E ele foi se tornando cheio daquele desejo de ir para lá e mudar aquela situação. Ele se tornou tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão abundante, que começou a transbordar. Pediu cartas para o rei e disse: eu vou para Jerusalém. E chegou lá, ajudou a reedificar os muros. Aleluia! Amém. Oh, cresça até o nível de se tornar transbordante para abençoar a vida daqueles que estão ao redor de ti. Amém? Amém. Sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aleluia. Amém. E depois ele diz: jejuei e orei perante Deus dos céus. Aleluia. Amém. O jejuar e orar é resultado de estar perante o Senhor. Amém. O lamentar e chorar é resultado de sentar. O jejuar e orar é o resultado de estar perante o Senhor. Aleluia. Amém. Quando você aprender a estar diante do Senhor, você vai receber forças que vêm dele. E essas forças vão ser suficientes para você se levantar, para edificar. Aleluia. Seja aquele que esteja diante do Senhor, diante da presença de Deus. E a Bíblia fala assim, e depois a Bíblia diz assim, ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Aleluia. Ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias, mas depois disse: estive jejuando e orando perante o Senhor. Sabe o que Neemias está querendo nos fazer entender? Chorei por alguns dias. Por outras palavras, parece que Neemias entendeu: a maneira de receber essa notícia não é essa, de sentar, chorar e lamentar. A maneira de receber essa notícia é estar perante o Senhor para começar a jejuar e orar a favor dessa situação. Aleluia. Eu vim para dizer: a maneira de você encarar essas situações difíceis não é sentar, chorar e lamentar, é você estar chegar diante do Senhor, orar e jejuar. Por outras palavras, Neemias está querendo nos ensinar o seguinte: a melhor maneira de começar é com Deus. Aleluia. A melhor maneira de começar não é orar, não é chorar, não é lamentar, não é sentar. A melhor maneira de começar é diante da presença de Deus. E Neemias, quando entende isso, vai diante da presença de Deus, ora e jejua. A melhor maneira de começar é com Deus. Deixa eu te dizer, tem algo interessante, tem dois livros interessantes na Bíblia que eu gosto muito, que é o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Sabe por quê? Porque esses livros têm uma característica
característica especial da maneira como começa e como termina. O livro de Gênesis começa bem, termina mal. O livro de Êxodo começa mal, termina bem. Eu vou explicar. O livro de Gênesis começa bem. Começa bem por quê? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e... Começa bem porque começa com Deus, claramente. Por isso é que a Bíblia vai dizendo que quando Deus foi fazendo as coisas eram bom. Então, o livro de Gênesis começa bem porque começa com Deus. Termina mal por quê? Porque termina com o caixão de José no Egito. Aleluia. Por outras palavras, começa com a vida que é Deus, mas termina com a representação da morte, que é o caixão de José no Egito. Êxodo começa mal, mas termina bem. Começa mal por quê? O livro de Êxodo começa assim: estes são os filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Calma ali. Não seria mais fácil escrever assim: estes são os filhos de Israel que entraram no Egito com Israel? Mas a Bíblia diz assim: estes são os filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Israel representa a posteridade espiritual. Jacó representa a posteridade carnal. Então, por outras palavras, quando a Bíblia está dizendo estes são os filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, por outras palavras, a Bíblia está dizendo: olha, esses aqui são o povo escolhido de Deus, Israel, o povo que Deus separou. Mas no lado deles carnal, o lado deles Jacó, o lado dele de desobediência ao Senhor, lhes levou no Egito. Ou seja, o lado espiritual nunca vai te levar em perdição, em escravidão no Egito. O lado carnal é que vai te levar sempre em escravidão para o Egito. Por isso, começa mal, porque começa com um povo separado, um povo escolhido, mas a entrar no Egito para se tornar escravo. Aleluia! Estes são os filhos de Israel, mas que entraram no Egito com Jacó. Eles não entraram no Egito com o lado deles Israel, entraram no Egito com o lado deles Jacó. Sempre que você deixar de alimentar o teu lado espiritual, o teu lado carnal vai te levar para o mundo, o teu lado carnal vai te levar para a perdição. Então o livro de Êxodo começa mal, mas termina bem. Termina bem por quê? Porque termina com o povo de Israel ao meio do deserto, de noite a serem conduzidos por uma coluna de fogo e de dia por uma nuvem de glória. Eles terminam com a presença de Deus no meio deles. O livro de Êxodo. Mas agora vamos fazer a comparação. Gênesis começa bem, termina mal. Êxodo começa mal, termina bem. Aí você vai perguntar: irmão Feliz, o problema está onde? Em começar ou em terminar? Não, o problema não está em começar nem em terminar. O problema está com quem começar e com quem terminar. Gênesis começou com Deus, começou bem. Deus já não estava lá, terminou mal com a morte. Aleluia. Êxodo começa mal porque o povo abandona Deus, mas termina bem mesmo no deserto porque o povo está sendo conduzido por Deus. Por isso eu vim te dizer: o problema não está em começar nem em terminar. O problema está com quem começar ou com quem terminar. Comece com Deus, caminha com Deus e termina com Deus. Aleluia. Neemias está querendo nos ensinar isso. A melhor maneira de começar é com Deus. Nós nos levantaremos e edificaremos. De que maneira? Perante a presença de Deus, diante da presença de Deus, fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. A melhor maneira de começar é com Deus. Versículo 5, vou voltar lá. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda conceito e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia. Olha o que acontece aqui. Neemias está diante de uma notícia triste. E ele entende que começa mal. Depois vai para a presença de Deus e começa a jejuar e orar. E enquanto ele está a jejuar e orar, as suas palavras são essas. Vou ler de novo. E disse: Senhor Deus dos céus. Ele está diante de um problema, está diante de uma luta, está diante de um problema difícil. A primeira coisa que ele faz é declarar o Deus dos céus. Aleluia. O que Neemias está fazendo aqui? Neemias está enaltecer a Deus acima do seu problema. Neemias está enaltecer o Senhor acima do seu problema. Em momento nenhum você vai poder se levantar e poder edificar quando você fica cabisbaixo diante dos problemas, em vez de exaltar o Senhor diante dos problemas. Exalta o Senhor diante dos problemas. Exalta o Senhor diante das adversidades. Neemias está numa adversidade, está numa luta, e o que ele faz é exaltar o Senhor, reconhecer que Deus é Deus dos céus. Aleluia. Quando Neemias está dizendo Deus dos céus, ele
está a querer dizer, oh, aquele que sustenta a terra, porque a terra não tem sustento nenhum se ela não vir do céu. Eu costumo dizer, a terra não produz se do céu não sair chuva. A terra fica às escuras se no céu não vir o sol. Aleluia. Quando ele diz Deus dos céus, ele está dizendo aquele que sustenta a terra. Ele está diante de uma adversidade, mas está a reconhecer que o sustento vem do Senhor. Está a enaltecer aquele que pode lhe capacitar a enfrentar aquela situação. Meu irmão, quando você está em meio a uma adversidade, enaltece o Senhor em meio à adversidade. Não se rende por causa da adversidade. Não se rende diante da dificuldade. Antes, exalta o Senhor diante dessa adversidade. E ele diz, grande e terrível. Diga, grande e terrível. Grande e terrível. Que guarda conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Diga comigo, conserto. Benignidade. Em outras linguagens diz aliança. Aleluia. Diga comigo, aliança. Benignidade. Aleluia. E benignidade está muito próximo de bondade. O que eu quero te ensinar aqui? Neemias, na sua oração, está a enaltecer a aliança. De alguma forma está a enaltecer a fidelidade de Deus, porque sem aliança não há, sem fidelidade não há aliança. E depois ele fala da benignidade. A benignidade está muito próxima da bondade de Deus, do amor de Deus. Tanto que em outras versões vem essa linguagem, vem amor, vem bondade. O que eu quero te fazer entender? Em meio à adversidade, ele enaltece a bondade de Deus e a fidelidade. Diga comigo, bondade de Deus. Bondade de Deus. Fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Aleluia. Sabe o que representa a bondade de Deus? A bondade de Deus representa Deus como o arquiteto. A fidelidade de Deus representa Deus como o pedreiro. Por quê? É dentro da bondade dele que ele planeja as coisas ao nosso favor. Sabia dizer que ele não tem pensamentos de mal, né? Mas de paz, para que tenhamos o fim que desejamos. Dentro da bondade dele, é que ele planeja as coisas boas, né? A favor da nossa pessoa. Mas a fidelidade dele é que ele faz cumprir aquilo que ele planeja dentro da sua bondade. Então, Deus anda com a sua bondade e anda com a sua fidelidade. Na sua bondade, ele prepara as coisas para nós. Mas através da sua fidelidade, ele cumpre aquilo que ele preparou na sua bondade. Aleluia. E Neemias aqui está a enaltecer o conceito, a aliança, a fidelidade, a benignidade e a bondade de Deus. Por outras palavras, será que quer dizer? Aquele Deus que tem pensamentos não de mal, mas de paz, para que tenhamos o fim que nós desejamos. E aquele Deus que não tem só pensamento, mas é capaz de cumprir os seus pensamentos, é que eu estou a clamar. Aleluia. Eu vim para te dizer, você não vai edificar enquanto não entender que Deus é aquele que preparou coisas boas para ti e que todas as coisas boas que Ele preparou a nosso favor, Ele é poderoso para cumprir em nossas próprias vidas. Aleluia. Ele enaltece a fidelidade e a bondade de Deus. Mas veja, quero fazer aqui uma comparação muito rápida. A Bíblia fala que chegaram para ele e ele perguntou, como é que vão os irmãos que ficaram? E eles responderam assim, eles ficaram em grande miséria e desprezo. Diga comigo, grande miséria e desprezo. Diante dessa notícia, grande miséria e desprezo, Neemias buscou o Deus grande e terrível. Aleluia. Diante da grande miséria e desprezo, Neemias buscou o Deus grande e terrível. Aleluia. O que eu quero te dizer? Não se submeta diante das adversidades dessa vida. Você tem um Deus maior. Aleluia. Você tem um Deus maior que te fortalece, que te capacita. Aleluia. Nós temos um Deus maior que nos fortalece, que nos capacita. Por isso temos tudo para se levantar e poder edificar. Aleluia. Aleluia. Olha só. Quando você começa a olhar para as dificuldades, você recua. Mas quando você olha para o propósito, você avança. O que eu vim para te dizer, em momento nenhum você vai edificar se você não olhar para o propósito. Deixa de olhar para as adversidades, começa a olhar no propósito. Deixa de olhar para as dificuldades, começa a olhar no propósito. A Bíblia declara assim, Davi foi para a guerra, né? E aparece, no meio da guerra, ele foi ajudar os irmãos. E tem a oportunidade de guerrear com Golias. Mas quando ele está ali, ele olha para Golias, não recua, avança. Tem a dificuldade diante dele, tem o obstáculo diante dele, mas ele não recua, avança. Aleluia. Sabe por quê?
que eles estavam olhando para o propósito. Sabe qual era o propósito? Era poder, por intermédio dele, Deus dá livramento para Israel. Olha para o propósito, não olha para as adversidades. Olha para o propósito, não olha para as dificuldades, para a luta. Avança. O propósito vai ser sempre maior do que as adversidades. O propósito deve sempre ser maior na tua vida do que as dificuldades que você vai enfrentar. Aleluia. Olha para o propósito. A Bíblia diz que Deus mandou os espias, né? Moisés mandou os espias para espiar a terra de Canaã. E quando eles chegam lá, os 12, eles que chegaram, viram a terra, pegaram do fruto e voltaram. E quando chegaram, disseram assim para os 10, disseram assim para Moisés e o povo: a terra é boa, mana, leite e mel, mas lá também tem os gigantes. Não, Deus te mandou só ir vigiar a terra, né? Espiar, pegar do fruto e voltar. Deus não te mandou ir ver os gigantes. Não começa a ver coisas que Deus não te mandou ver. Aleluia. Não olha as coisas que Deus não te mandou ver. Muitas das vezes você quer olhar o que Deus não te mandou ver. Você quer olhar as adversidades que Deus não está te mandando olhar. Olha para a solução. Olha para a resposta que vem dele. Olha pelo fortalecimento que vem dele. Aleluia. E eles olharam pelos gigantes, em vez de olhar para o propósito que era conquistar aquela terra. E eles disseram assim: nós éramos, né? Olhávamos para nós como gafanhotos e eles também olhavam para nós como gafanhotos. A maneira como você se olha é como as pessoas vão te olhar. Aleluia. E a Bíblia diz que em meio àquela conversa, Josué e Caleb se levantam, a Bíblia diz, mandaram calar o povo e disseram assim: subamos animosamente, aleluia, porque prevaleceremos contra ela, porque o Senhor nos deu essa cidade. E eles disseram assim, e se amparou deles, se desamparou deles, né, o seu sustento, e eles são diante da nossa presença como pão. Enquanto os outros olhavam para eles como gafanhotos, e os inimigos também eles olhavam como gafanhotos, Josué e Caleb olhavam para eles como pão. Por outras palavras, vamos nos comer. A maneira como você olha o teu inimigo é a maneira como você vai prevalecer diante dele. Se você lhe olha como um gigante, você vai cair. Mas se você lhe olha como um pão, você vai prevalecer. Aleluia. Então, não olha para essa adversidade, olha para o propósito. Isso vai te ajudar a caminhar em direção à edificação. Aleluia. Hoje é o primeiro dia, eu estou a correr. Vamos terminar daqui a pouco. Vamos no capítulo 11. Diz assim: Senhor, estejam, pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro. Deu comigo, então era eu copeiro. Outras pessoas dizem assim: naquela altura era eu copeiro do rei. Então era eu copeiro do rei. Primeira coisa que eu quero tirar aqui nessa expressão: então era eu copeiro do rei. Diga para o teu irmão: se posiciona. Se posiciona. Apesar da tua posição. Apesar da tua posição. Aleluia. Se posiciona apesar da tua posição. Então era eu o copeiro do rei. Por outras palavras, a minha posição era do copeiro do rei, mas isso não me impediu de se levantar. Isso não me impediu de ir para Jerusalém e edificar. Aleluia. Se posiciona apesar da tua posição. Por outras palavras, não olha para a tua posição. Você pode ter uma posição melhor do que essa que você tem agora. Ou seja, que a posição que você tem agora não te impeça de tomar uma nova posição para resgate de vida de pessoas que dependam que você se levante. Aleluia. Se posiciona apesar da tua posição. Não, eu sou jovem, só tenho 17 anos. Se posiciona apesar da tua posição. Não, eu sou menina, o que eu posso fazer? Não, se posiciona apesar da tua posição. Não, eu só tenho a 10ª classe. Não, se posiciona apesar da tua posição. Se posiciona apesar da tua posição, porque o Senhor é contigo. Não importa qual é a tua posição. A Bíblia declara que Deus, o anjo chegou para Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. E ele diz: mas se o Senhor é conosco, o que é feito das suas maravilhas?
dizer, quando diz varão valoroso, está a dizer, se posiciona apesar da tua posição. Vocês estão em dificuldade, estão em luta, mas se posiciona. Varão valoroso. Aleluia. Se posiciona apesar da tua posição. A Bíblia está a falar de uma mulher que se posicionou apesar da posição dela. A Bíblia diz que havia uma mulher que padecia durante 12 anos com fluxo de sangue. Aleluia. E ela havia gastado tudo na mão dos médicos, mas indo a pior. Mas a Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, aleluia, ela foi por meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela pensava consigo mesma, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Uma mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue, que já gastou tudo que tinha na mão dos médicos, e foi a pior, mas mesmo assim não deixou de se meter no meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus. Ou seja, por outras palavras, ela estava a dizer, eu me posiciono apesar da minha posição. Eu me posiciono apesar da minha posição. Toma uma posição apesar da tua posição atual. Aleluia. E isso vai te levar a alcançar os propósitos de Deus na tua própria vida. Aleluia. Havia um homem chamado Bartimeu que se posicionou apesar da posição dele. Ele era cego. A Bíblia diz que ouvindo, aleluia, que Messias estava a passar, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, eu sou cego, mas não sou mudo. Aleluia. Sou cego, mas não sou surdo. Se posiciona apesar da tua posição. Eu vim para te dizer, existe outra maneira de você sair desse problema. Existe outra maneira de você resolver essa situação. Existe outra maneira de você conseguir levar essa obra para frente. Essa área que te deram da juventude para cuidar das crianças, da escola dominical. Existe outra forma de você poder levar isso para frente. Se posiciona apesar da tua. Ah não, temos poucas crianças, aparecem poucas, mas não traz as crianças. Não, se posiciona apesar da tua posição. Ah não, os jovens são um pouquinho preguiçosos, aparecem pouco nos cultos. Não, se posiciona apesar da tua posição. Por quê? Porque nós nos levantaremos e edificaremos. E nada vai nos parar, nada vai nos impedir, nada vai ser um obstáculo. Aleluia. Vamos nos posicionar apesar da nossa posição. Aleluia. Se posiciona apesar da tua posição. Eu vou terminar com esse elemento aqui. A Bíblia diz que havia um homem que era coxo. E a Bíblia diz que ele estava a ser levado por 4 homens. A Bíblia diz que foram até a casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que nessa casa havia uma multidão e não dava para entrar pela porta. Aleluia. E eles seguraram no coxo. A Bíblia diz que foram pelo teto e meteram o coxo pela janela, pelo teto. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Você sabia que a fé aparece? A fé é possível ver com os olhos físicos. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, aleluia, era coxo, não dava para entrar pela porta, foi pelo teto. Minha posição, sou coxo. Minha situação, não tem como entrar pela porta, vou me reposicionar. Aleluia, eu me posiciono apesar da minha posição. Camaradas, por favor, não dá para entrar pela porta, me ajudam só, me põe pelo teto. Aleluia. E Jesus olhando para ele, vendo-lhes a fé, disse, oh, a tua fé te salvou. Aleluia. Quando você aprender a se reposicionar, você vai começar a alcançar coisas que você já está há bastante tempo à busca e você não alcança. Eu vim para te dizer, se reposiciona dentro do ministério, se reposiciona dentro da obra, para você começar a ter resultados palpáveis. Aleluia. Esse homem se reposicionou. E era eu, o copeiro do rei. Que isso não te impeça de se levantar para reedificar. Que isso não te impeça de fazer uma viagem até Jerusalém para ajudar aqueles que estão em miséria, para aqueles que estão em desprezo. Aleluia. Que a tua posição não te impeça de ser esse canal de bênção para a obra de Deus. Que a tua posição não te impeça de ser essa bênção dentro da casa de Deus. Que a tua posição não te impeça de ser uma bênção para o reino de Deus, para ser uma bênção para essa nação. Sabe por quê? Porque Deus usa quem quer, onde quer, como quer e quando quer. Aleluia. Não importa quem é você, não importa onde você está, não importa qual é o tempo, qual é a circunstância, Deus é poderoso para te usar. Aleluia. Ele segura nas coisas que não são para confundir as coisas que são. Aleluia. Deus gosta das coisas simples, das coisas pequenas. Deus gosta dos pequenos para os tornar grande e manifestar a sua grandeza por intermédio deles. Eu vim para te dizer, quem deu a maior vitória na vida de Sansão não foi um grande, foi um menino. Aleluia. Foi um menino que lhe levou entre 2 pilares quando ele estava no último
pilares, o templo caiu. A Bíblia fala, ele matou mais na sua morte do que quando vivia. A maior vitória que ele teve na vida dele, ele teve a ajuda de um menino. Eu não olha para a tua posição, não olha para a tua pequenez. Deus pode te usar para ser um canal de bênção, para fazer estragos maiores no reino das trevas, aleluia. Deus pode te levantar para ser uma grande bênção para essa nação, apesar da tua posição, aleluia. Ou sabe quem ajudou Naamã quando ele teve lepra? Foi a empregada da casa dele, aleluia. Disse, eu conheço um servo de Deus, você vai lá e você vai voltar curado. E a Bíblia diz que ele foi e voltou curado. Quem lhe ajudou? Uma simples empregada. Não olha para a tua posição, não olha para o teu nível de escolaridade, não olha para a família em que você veio, olha simplesmente naquilo que Deus colocou em ti, se disponibiliza e deixa Ele te usar. E era eu o copeiro do rei.